Você pode ter dezenas de indicadores na sua empresa, está tomando decisão todos os dias que você entende que faz sentido, mas mesmo assim os resultados acabam piorando dia a dia. E isso acontece não é porque você não tem indicadores, é porque falta uma leitura clara do impacto, e eu vou te mostrar nesse vídeo por que isso acontece. Eu já vi empresas que tinham dashboards, BI, que tinham CRM com uma série de indicadores. Isso passava uma falsa sensação que as coisas estavam no controle, mas isso na verdade era uma espécie de conforto emocional, parecia que estava tendo muita gestão, porque muita coisa estava sendo medido. Mas sabe qual era o problema disso? Eles estavam acompanhando números, pareciam que eles eram ali babá de números, só para saber, só para acompanhar. E na verdade, o indicador ele tem um papel importantíssimo que é de direcionar decisões, direcionar ações. Quando você tira uma foto, ou seja, o seu indicador que está agora, ele está te mostrando as suas decisões do passado. E você olhando para isso e analisando, você deve olhar o seu indicador agora, como que ele se relaciona com outros indicadores e definir suas decisões futuras. O indicador ele é um direcionador da decisão. E também tem uma coisa que as empresas erram muito, que é não relacionar os indicadores, não saber qual que é a relação deles. Porque é o seguinte, você tem que ter clareza das decisões que você toma, onde que elas vão impactar nos indicadores. E tem gente que não trabalha assim. Eu já atendi empresas que eu cheguei para o empresário, eu ia montar lá com ele um OKR, né? Um grupo ali de objetivos, de resultados e tudo mais. Mas ele tinha me mostrado os indicadores que ele acompanhava. Eu cheguei para ele e perguntei quais são os seus indicadores do cliente. Ele falou para mim, faturamento. Eu falei, não, peraí. Ok, tá, faturamento tem uma ligação com o cliente, tá. Mas qual que é o indicador da sua empresa sob a ótica do cliente? Porque senão você está medindo só o seu umbigo. Você não está tendo a percepção do cliente, da entrega de valor que você está tendo. E daí em diante, nós definimos juntos um conjunto de indicadores que ele ia acompanhar, que tinha relação com prazo, era uma coisa de projetos que ele fazia, cada cliente era um projeto, como que isso transitava dentro da empresa dele, o tempo, como que era o retorno, uma série de questões que ele não mensurava, porque ele estava focado nesse indicador que é o faturamento. Mas o indicador de faturamento sozinho também não te diz absolutamente nada. Tá, o dinheiro está entrando, tá, mas isso é lucro? Isso não é lucro? Então é importantíssimo o faturamento. Só estou dando um exemplo para vocês que você precisa ver a relação dos indicadores. Acompanhar não só o faturamento, qual que é a margem, lucro, lucratividade, o que você precisa acompanhar de fato. Aí você fala, não, mas esses financeiros, ok, tá. E quando a gente traz para a relação dos indicadores que não são financeiros ou ligados totalmente ao resultado financeiro da empresa? Como que você relaciona os indicadores de conversão com churn, com indicador de prazo de resposta, como que a coisa funciona dentro da sua empresa? Se eu chegar para você e falar que uma empresa teve 2% de aumento da reclamação, o que isso diz para você? Pode ser que você tome uma decisão em cima disso, mas eu te falo, esse indicador sozinho não te diz nada. Se você aumentou naquele mês 12%, 15% das suas vendas em relação ao mês anterior, será que 2% de aumento de reclamação é uma medida aceitável? Isso que eu falo, eu só fiz a relação de 2 indicadores. Então o que eu quero dizer para você é que não é sobre o número. Você pode fazer gestão numa planilha, não é sobre você ter a melhor ferramenta, a melhor plataforma. A questão é a seguinte, como que você analisa os resultados? Como que você vê o impacto da sua decisão e como que você vê a relação entre os indicadores. É sobre a inteligência que você aplica nos números, não é simplesmente o número, não é sobre isso. E hoje a gente vive o quê? Uma busca incessante por números e indicadores. E não pela melhor análise, pela melhor interpretação desses números. Isso eu não vejo nas empresas, essa procura. E outra, os indicadores, se você medir tudo, você vai ficar perdido, você tem que priorizar aquilo que você precisa medir, aquilo que está ligado aos seus objetivos, aquilo que tem relação com a sua operação e aquilo que interfere diretamente no seu bolso e na vida do cliente. Você tem que verificar porque cada negócio tem um modelo. Então você tem que definir, como eu falei no vídeo anterior, sobre um sistema de decisão da sua empresa.
Quais são as práticas decisórias? O que você leva em consideração? O que você analisa em cada reunião de resultado? Quem que você chama para essa reunião? Você não precisa ter muitos funcionários para isso. Às vezes eu estou falando para você o seguinte, às vezes você tem um parceiro, por exemplo, que é um terceirizado que cuida do marketing. Então você precisa realizar uma reunião de resultados com ele. O que você leva em consideração nessa reunião? Então o que eu estou falando aqui para você não é só para empresa grande, não. É para empresa pequena também, quando você roda com um conjunto de parceiros e fornecedores. E é aí que fica uma questão para você refletir. Muitas vezes você não tem gestão, você não tem uma intensidade de gestão. O que você faz é acompanhar números, é apenas medir. E a medição ela não é gestão. E Vicente Falcone, ele fala, aquilo que não é medido não é gerenciado. Ok, eu concordo com ele, mas tem muita gente que mede, mas não gerencia. E aí vem o que eu estou tratando com você. O que é gerenciar? O fato de você ter um monte de indicador não quer dizer que a sua empresa tem uma alta maturidade, que você tem os indicadores corretos. Inclusive, uma análise que eu faço nas consultorias é qual que é o sistema de decisão da empresa, para onde o empresário olha quando ele toma a decisão, o que ele leva em consideração, o que os funcionários levam em consideração na tomada de decisão, para fazer uma correção de rumos, para onde se está olhando, será que é só para a intuição? Tem que ter um sistema de análise que te permita que você tome as melhores decisões baseadas nos números e não fazer simplesmente um acompanhamento de números para você ter ali um conforto emocional, achando que a sua empresa está na vanguarda, que você tem uma gestão com alta intensidade. Não! Você tem um monte de reloginho, você não está utilizando a capacidade que essas informações podem gerar no seu dia a dia, que pode colocar dinheiro no seu bolso, que pode aumentar o lucro do seu negócio com a mesma estrutura que você tem. Esses números, o fato de você subutilizar os indicadores, os números que você tem, faz com que você não acesse todas as oportunidades que o seu negócio tem. Você já tinha pensado nisso? Se você ainda não me segue, você clica aqui e me siga para mais vídeos como esse. Então o que eu estou te falando aqui é o seguinte, existe uma forma pelo qual você define os indicadores que estão relacionados aos seus objetivos que você definiu e à situação atual do seu negócio. Tem indicadores que você acompanha e você só vai olhar mais atentamente se despertar um sinal de alerta, porque você tem que priorizar um grupo de indicadores que você acompanha com maior intensidade. A outra, você deixa uns gatilhos de alerta. Do que isso que eu estou falando é você entender que existe uma relação entre indicadores. Porque quando você toma uma decisão, a sua decisão do negócio, ela impacta num conjunto de variáveis dentro da sua empresa. Então eu dei um exemplo aqui, que é o seguinte, se o índice de reclamação de cliente, por exemplo, de uma empresa ali aumentou 2% do mês para o outro, esse dado, essa informação sozinha não me diz nada. Outra coisa que é importante, o indicador ele deve te apontar um caminho pelo qual você tem que tomar a sua decisão com base nessas informações. Mas você tem que trazer aquela pessoa que cuida do indicador para que você tenha uma visão mais clara daquilo que está acontecendo. Os números são muito importantes de você acompanhar, mas é importante você entender as variáveis que chegaram naqueles números. Você como gestor, como alto líder, né, a liderança máxima de uma empresa, uma liderança intermediária, às vezes você não tem todas as informações que você precisa para tomar uma decisão apenas olhando para um número. É importante que você converse com quem está realizando ações que estão impactando diretamente naquele número. Porque se você não souber disso, você vai acabar tomando decisões que vão levar a empresa para o buraco, né? Que vai fazer você perder dinheiro. E não é uma análise que essa pessoa vai fazer só quando o indicador está ruim. Não. Às vezes tem empresa que tem bons resultados que não entende por que teve bom resultado. Por que de um mês para o outro começou a aumentar as vendas. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está fazendo uma gestão das coisas que interferem ou que influenciam e impactam os indicadores. Então isso é um sinal de alerta quando a sua empresa tem oscilações de resultado que você não consegue identificar por que aquilo está acontecendo. Você tem que monitorar o mercado.
O que você monitora do mercado que você atua? Qual variável que pode mudar do dia para a noite no mercado que você atua que vai impactar direto o seu negócio? Quais são os indicadores que você tem do cliente? Como que você acompanha e monitora a percepção? Como que o cliente vê valor na sua empresa? Seja no relacionamento, na aquisição, na recompra. Como que você avalia isso? Então, te dei aqui 3 perspectivas diferentes. E tem empresa ainda que faz um acompanhamento dos seus contratos com indicadores com seus fornecedores. Então, olha só. Então, quando a gente pensa em indicador, olha as percepções que eu estou te dando, porque cada ponto de vista, né, é visto de um ponto. Então, você tem que, seus indicadores, eles têm que te passar essa visão. Você tem que ter uma visão sistêmica. E você define qual relação que tem entre os indicadores para que você tenha uma visão sistêmica do seu negócio. E aí você encontra um jeito, uma forma de tomar decisão que só vai funcionar para o seu negócio. E é esse o ponto pelo qual você tem a grande virada de chave na empresa. Quando você entende qual que é o sistema decisório, qual que é o modelo de decisão que funciona para o seu negócio, que te gera mais resultado com a mesma estrutura que você tem. Se você acha que esse vídeo é importante para algum amigo seu, algum amigo, um empresário, clica aqui e manda para esse empresário. E se você não me segue, siga para receber mais vídeos como esse. Um grande abraço e até a próxima!